noite a todos. Boa noite. O tema de hoje é do Evangelho, é o capítulo 17, é os itens 1 e 2, né, do ser perfeito. E os itens 1 e 2 falam do caracteres da perfeição. A introdução no livro, no Evangelho, cita Mateus, no capítulo 5, os versículos 44 a 48, né, e que eu vou ler. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos o mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Então vejam, nessas frases, Jesus conclama os cristãos, os homens que aceitam a sobrevivência do Espírito e os que buscam viver segundo os valores espirituais, a agirem coerentemente com esses princípios. E Jesus se dirigia aos seus discípulos, presentes e futuros, mas também a todos que, mesmo sem aceitá-lo como enviado de Deus, para guiar a evolução da humanidade. E assim, procurar viver sem fazer mal aos outros, esforçando-se no bem, né? Sempre na dedicação de fazer o bem, de fazer o melhor. Né? Fácil é amar quem nos ama, né? Conviver com quem comunga os mesmos interesses, com quem pensa e vive mais ou menos como nós. Amor com amor se paga, já diziam os antigos. Né? Todavia, Jesus vai além. Ele manda que amemos os nossos inimigos, nossos adversários, os que nos odeiam, os que nos caluniam, para sermos filhos de Deus. E a pergunta, né? Mas nós somos todos filhos de Deus? Né? Sim, todos nós o somos, mas não agimos como filhos de Deus. Será que estamos agindo como filhos de Deus? Né? Vamos perguntar. Né? E vejam, Deus, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Né? Quer dizer, nós, né, se nós tivéssemos o comando do sol, aí, ali eu não vou, né, eu não vou iluminar não, né, só vou iluminar aqui, né, se vai chover, ali não, ali aquela lavoura dele, ali eu vou deixar, né, não, ele é mal criado, ele é isso, ele é aquilo, né, quer dizer, a gente sempre tem um julgamento, nós, apesar de todo conhecimento, nós ainda, né, quer dizer, contemporizamos as coisas não muito corretas. Né? Então, veja, Deus dá a todos os seus filhos a mesma origem, né? O mesmo potencial intelectual e moral, né? As mesmas oportunidades de desenvolvimento e a mesma destinação. Né? O Espiritismo nos orienta que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é a perfeição absoluta. Perfeição essa que é incompreensível pelo homem no seu atual estágio de evolução, porque lhe falta um sentido. Né? Na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade responde: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Né? Assim sendo, as palavras de Jesus, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito, precisam ser entendidas em seu sentido relativo. Por que relativo? Porque Deus,
sendo o Criador perfeito, ele jamais será igualado. Né? Veja, Jesus disse que nós podemos fazer o que ele fazia e mais coisas ainda. Será que nós temos todo esse potencial? Né? Será que nós ainda vamos chegar lá? Né? Lembrando que Jesus, quando veio, ele veio aqui na nossa terra, né? Ele tinha 9 bilhões de anos. Do nascimento até aquela data ele tinha 9 bilhões. Porque 4 bilhões e meio foi quando Deus deu a ele, né, a incumbência de ser o governador do nosso planeta, de ser como é que se diz, o arquiteto, né, o arquiteto do nosso planeta. Ele tinha 4 bilhões e meio de anos. Né, e de quando ele recebeu essa incumbência de Deus até a chegada, né, dele, foram mais 4 bilhões e meio, foram 9 bilhões de anos. Será que nós tivemos já alguns bilhões de anos? Eu acredito que não, né? Mas graças a Deus já melhoramos um pouquinho, né? Porque já estamos aqui numa casa espírita, já vibrando um pelo outro, não é verdade? Né? Nos vendo com mais sabor, com mais alegria, com mais, assim, tranquilidade, com mais serenidade dentro de nós, né? Com mais amor. Né? Nós já passamos a existir isso. Né? Veja, o jovenzinho chegou aí, né? Antes ele preparou o ambiente, né? Cantou, né? Quer dizer, já trouxe aí toda essa capacidade dele, né? Toda essa grandiosidade, né? Que já a música faz, o canto faz. Né? Muito bom. Então, veja, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem será, né, que Deus nos deu? Né? E a resposta da espiritualidade veio de Jesus. Né? Você quer um ser mais perfeito do que Jesus? Né? Jesus é para o homem, né, para nós, o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus nos ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele foi ser o mais puro que já apareceu na Terra. Não houve ninguém mais puro do que Jesus, não é verdade? Né? E Jesus demonstrou por suas palavras e por seu viver em toda a sua vida como deve agir um filho de um pai perfeito. Né? Nós temos um pai perfeito. Né? Por quê? Não buscamos mais a nossa perfeição, a perfeição de amar, né? Transformar tudo, né, em amar, nos amarmos. Né? Muito bom. E o que entendemos por, Deus é a perfeição absoluta, infinita, e não faz distinção entre os seus filhos. Deus criou a todos, simples e ignorantes. Não é? E o que entendemos por simples e ignorantes? Simples, a simplicidade significando ausência de tendências para o bem ou para o mal. Ignorantes, como desconhecedores das coisas e das leis naturais. Digamos assim, num estado de nulidade moral e intelectual. Né? Quer dizer, há uma pureza, não há maldade, não há sabedoria, não há preocupação. Né? Está ali, foi criado. E aí, nós é que vamos construir, né, o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Né? E sempre, às vezes fazemos o mal, às vezes fazemos aquelas coisas erradas, né? Mas aí vamos sofrendo, vamos pagando, né? Quer dizer, vamos burilando, né, esse nosso coração, né? E vamos buscando a perfeição. Porque todos nós
nos instruímos através das lutas, né, e tribulações da vida de encarnados. Por isso é que a encarnação, ela nos é dada para nós evoluirmos, para nós crescermos. Né? Por que sofremos hoje? Porque erramos no passado. Né? Temos coisas desta vida ainda, né? Desta vida. Erramos, né? Mas o grande sofrimento nosso, quer dizer, é das vidas passadas, das vidas anteriores. Né? Quer dizer, pode ser da vida dessa primeira, não, pode ser da segunda, da terceira, né? Eu estou falando de trás, né? Quer dizer, a última, a penúltima, né? E assim. Né? Muito bom. E vejam, todos se instruíram através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. Né? Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, como falamos. Né? De encarnação em encarnação, né? E a encarnação que a uns é imposta como expiação e a outros como missão. Né? Por quê? Para uns tem que expiar, né? Quer dizer, tem que resgatar, ele tem que, vamos dizer, ele tem que pedir o perdão, ele tem que ver o erro que ele fez, né? E ele aceitar aquela tribulação para ele resgatar, né, as coisas que ele fez de errado no passado. Né? No livro dos Espíritos, né, vocês me permitem, quem me conhece sabe que a voz não é essa, né? Mas, graças a Deus, tive condições de vir. Né? Então, aqui só para molhar um pouquinho a garganta. A gente fica até com medo de pegar esse copo, né? Poxa vida, olha. Esse daí, nem o Papa tem um igual, viu? Brincadeirinha, né? No livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, item 6, Kardec faz, se vocês, vamos dizer, já sabem, ou se não, podem analisar, que nessa introdução, Kardec faz um resumo da doutrina dos Espíritos, para facilitar, não é? Como era uma novidade, quem queria saber o que estava lá dentro, no livro, era só ler a introdução. Então, e ele diz, a vida material é uma prova a que os espíritos devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. Né? Quer dizer, vamos corrigindo. Né? Se não nos corrigirmos, vamos sofrendo cada vez mais e mais, né? Quer dizer, agora acho que a gente não está sofrendo tanto, né? Vamos pensar bem, né? Estamos todos aqui, graças a Deus, né? Com mais problemas, outros mais emotivos, não é verdade, meu irmão? Né? Mas todos caminhando, né? Com as bênçãos de Deus. Né? Muito bom. Como adquirimos o aperfeiçoamento? Né? Emmanuel, no livro Consolador, ele nos orienta na questão 131. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Né? Da mesma maneira que nós precisamos do alimento, nós precisamos também aperfeiçoar o nosso espírito. Né? Desenvolver um pouquinho mais, estudar, né? Sempre, né? Quer dizer, conhecer um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus, né? E assim, fazendo esse esforço, indo melhorando. Né? Então, e prossegue o Emmanuel, e trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Né? Quer dizer, você trabalha, luta, você sofre,
Mas você vai aprendendo que o espírito, né, que a alma, adquire as experiências necessárias nessa marcha que temos que fazer para a nossa perfeição. Deus deu a todos nós a responsabilidade de realizarmos o próprio desenvolvimento, a fim de nos tornarmos perfeitos, como Ele o é. Né? Vai ser, né? Se nós chegarmos a saber, pelo menos, limpar as sandálias de Jesus, né? Veja, nós já estamos limpando a sandália de Jesus, né? Quer dizer, já está bem melhor. Né? Mas só para limpar a sandália, você já imaginou que maravilha? Né? Quer dizer, você está lá já num patamar um pouquinho mais elevado? Muito bom. Então vejam, eu vou repetir aqui, é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Isso é de Emmanuel, que está no livro Consolador, na questão 131. Deus deu a todos a responsabilidade de realizarem seu desenvolvimento, a fim de se tornarem perfeitos como Ele o é. Né? Isso não significa que os homens possam um dia tornarem-se tão perfeitos como Ele. A razão nos diz que isso seria impossível. E nessa frase, sede perfeitos, quis Jesus demonstrar que todos os homens podem aperfeiçoar-se nas possibilidades do seu imenso potencial, né? Apresentando Deus como a perfeição absoluta. Né? Quer dizer, Ele nos mostrou, olha, Deus é a perfeição absoluta. Você pode chegar lá. Né? Quer dizer, se nós chegarmos até Jesus, né? Maravilha. Né? Quer dizer, daqui 9 milhões de anos, né? Milhões de anos, não é? Não vai ser. Quantas encarnações caberão, né? Hermínio Corrêa de Miranda, ele nos diz o seguinte, que entre um desencarne e uma encarnação, nós vamos levar mais ou menos 250 anos. Né? Então, 250 anos na erraticidade, né? Quer dizer, né? Aí no aprendizado. E mais, vamos dizer, que nos dê 100 anos, né? Que maravilha, né? Quer dizer, vamos chegar lá, né? Quer dizer, são 350 anos. Para chegar a um bilhão, quantas encarnações vão acontecer? Né? Isso. Mas temos essa oportunidade, né? Quer dizer, o nosso caminhar, né? Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E Deus quer, né? Nessa frase, sede perfeito, que Jesus demonstrar que todos nós podemos nos aperfeiçoar nas possibilidades do imenso potencial que cada um de nós tem. Né? E Jesus apresenta Deus como a perfeição absoluta. Quer dizer, se Jesus já era uma perfeição, né, para nós absoluta, né? Quer dizer, podemos chegar lá. E se assim não for, né, Jesus nos teria dito, sede perfeitos, e não teria vindo como modelo a ser seguido enquanto encarnados no planeta Terra. E ainda esbarramos em várias fases da lei do amor. Ainda nos fragamos, né, criando pensamentos negativos, direcionando essa nossa energia para pessoas com as quais não temos grande afinidade. Né? Sempre tem alguém que pisa no nosso pé, né? Quer dizer, né? Tropeça, joga um toquinho na frente para ver se a gente tropeça. Né? Quer dizer, será que nós já paramos de pensar negativamente um pouquinho? Né? Quer dizer, aqui todos estamos com o pensamento perfeito, né? Né? Mas e lá na rua? Né? Na hora que tomamos o ônibus, alguém né, nos empurra, na hora que entramos no nosso carro, vem alguém e nos fecha. Né? Quer dizer, veja, né? Quer dizer, quanto nós temos que aprender só nas coisas simples. Né? Quer dizer, no empurrãozinho, alguém que
fechou a gente no trânsito, né? Alguém que, né, não fez como a gente queria que ele fizesse. Né? Então, veja, nós vamos caminhar, nós vamos chegar lá, mas temos que vencer esse lado nosso, né? Esse pensamento, quer dizer, pensar positivamente. Não é? É difícil, não é? Opa, não é não. Né? Eu garanto para você que quando você está cantando, ninguém faz você pensar errado. Concorda? Né? Muito bom. Né? Veja bem, se eliminarmos o sentimento de vingança, nós ganhamos muito, até fisicamente. Na minha opinião, há muitas depressões, né? Quer dizer, a doença unipolar, né? Que começam nos sentimentos de mágoa, no sentimento de perda, no ódio, no rancor, no desejo de vingança. Né? Quer dizer, veja, nós não temos a total capacidade, né, de perdoar realmente quando, vamos dizer, quando alguém nos dá uma ferida, né, bem profunda, né, quer dizer, magoa mesmo, né, para perdoar ali, será que é fácil? Né? E as mágoas? Veja bem, se nós fôssemos espertos, nós analisaríamos assim, mágoa, né? O corpo humano é composto de 75% de água, é isso? Né? 75% de água, de corpo aqui é água. Então, se eu construir uma mágoa, né, eu vou botar uma má água dentro dessa água que tem aqui. Né? Então, veja, por isso é que depois a mágoa fica tão difícil da gente filtrar ela e tirar. Né? Então, para quê? Né? Vamos fazer esforço para não aceitar a mágoa. Né? A mágoa. Errou, vai com Deus, meu filho. Né? Vai com Deus, meu filho. Né? Vamos superar isso. Deus te perdoa. Né? Você está me devendo, mas não vai poder pagar. Né? Tudo bem. Né? Um dia, se você tiver condições, você me paga. Né? Será que ainda já estamos assim? Né? Quer dizer, sabe? Quer dizer, então tudo isso é para nós, né, vermos o que as coisas são tão simples, mas que nós ainda estamos aqui. Né? Ficamos botando uma má água dentro de uma água pura, né? E, quer dizer, pelo menos, né, está pura. Né? Chegamos aqui, daqui nós saímos purinhos, né? Água pura. Né? Até tomamos água, né, purificada. Olha aí, os copinhos. Né? Quer dizer, então saímos numa boa. Mas, então vamos aprender, vamos conservar essa boa água, né, um pouquinho mais tempo. Muito bom. Todos os sentimentos negativos são autovenenos. Em vez de continuarmos a nossa vidinha, normalmente ficamos agarrados aos maus sentimentos passados que nos roubam tempo precioso e nos fazem mal à saúde. Né? Sempre lembramos de coisas erradas, das coisas negativas, né? Principalmente se alguém chutou o nosso tornozelo, aí doeu, né? A dedéu, né? Como se diz na gíria. E se ainda hoje muitos e muitos homens não aceitam essa característica evolutiva para o ser espiritual, nós podemos imaginar como foi difícil para Jesus tocar nesse assunto naquela época, né? Que hoje se Jesus viesse aqui, né? Quer dizer, seria tão bonito, tão fácil, né? A gente iria compreender mais Jesus, mas naquela época nós estávamos lá, né? Nós não éramos, né, todos bruncos, né? Sem muita lucidez, né? E Jesus, com toda a sua pureza, toda a sua sabedoria, nos deixou, né, tanto ensinamento, né, que, veja, todo ensinamento dele, nós estamos tentando entender mais, praticar. Entender, nós já entendemos, né?
O problema é praticar, né? É vivenciar. Muito bom. Então vejam, se ainda hoje muitos homens não aceitam essa característica evolutiva para o ser espiritual, repetindo, né? Podemos imaginar como foi difícil para Jesus tocar nesse assunto naquela época, onde a necessidade de expressar-se da forma que melhor fixasse seus ensinamentos, como sempre o fez, né? E consciente, perdão, e consciente de que a tarefa de aperfeiçoamento é individual, é intransferível, né? Evidenciava a essência de sua revelação aos homens e o meio pelo qual o ser evolui. A revelação que a vida se rege por amor, né? É Jesus que nos trouxe. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Ele diz: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento nós devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas, da alegria, da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste, né? Então, nós queremos ir para uma festa, não, porque lá vai haver muita felicidade, muita alegria, né? Mas às vezes saímos de lá pior do que como chegamos, né? Mas aqui viemos buscar um pouquinho mais de alegria, de entendimento, de compreensão, né? E o exercício, exercitar o amor dentro de nós. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser que sem ele permaneceria retardado em caminhos da sensualidade. Isso ainda de Leon Denis. E ele diz: a dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Né? Está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vejam, a finalidade da evolução espiritual é desenvolver todo o potencial divino existente em cada um de nós, não é? Tornando-se de um ser simples e ignorante, como Deus nos criou, em um ser sábio, bom, perfeito e feliz. Né? Para isso, tem o espírito de desenvolver-se, né? Como? Em inteligência e em moralidade. A inteligência nos dá a capacidade de descobrir, de raciocinar, de conhecer, de aprender e de criar. E a moralidade no desenvolvimento das qualificações morais. Levando esse ser a sensibilidade para o belo, o bom, o belo, direcionando as qualidades intelectuais no seu viver, tornando-se um ser moral, isto é, aquele que só faz o bem, não causando sofrimentos a si e aos outros. Né? No Evangelho, no capítulo 5, se não é o 5, é o 6, no item 6, no item 6 desse capítulo, é uma comunicação do Espírito da Verdade. Né? E ele diz: espíritas, amai-vos. É o primeiro mandamento. E o segundo mandamento: instruí-vos. Né? Quer dizer, precisamos buscar o conhecimento também. Né? E para isso, né, nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, com a consequente responsabilidade dos efeitos das mesmas. Né? Reencarna em mundos materiais tantas vezes quantas forem necessárias. Né? Vamos reencarnar para esse nosso desenvolvimento até atingir a perfeição relativa. Né?
as suas capacidades e possibilidades, tornando-se então sábio, bom e feliz. Né? E hoje o sábio é o sabichão, né? Não tem nada disso. Quer dizer, sábio na sabedoria, né? Que desenvolveu por amar, se instruir, conhecer. Né? Então, não basta desenvolver-se intelectualmente, necessário também o desenvolvimento moral. O desenvolvimento intelectual e o moral, evidenciando aos homens a sua imperfeição e a sua responsabilidade no progresso material e espiritual da humanidade, a começar no esforço de melhoria em conjunto. Isso nos faz lembrar lá, né? Novamente, o Espírito da Verdade nos dá dois ensinamentos. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Assim o Espiritismo veio esclarecer. Quer dizer, veja bem, aí alguém vai dizer, puxa vida, mas só dá para espírita? Se você desenvolver o amor, não importa a tua religião. Né? Vai se instruir, né? Instruir no quê? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos divinos. Né? Assim o Espiritismo veio esclarecer no momento em que a humanidade, mais desenvolvida intelectualmente, mais experiente, os motivos racionais da necessidade, do esforço do homem na vivência das leis morais divinas, sem as quais os homens jamais viverão em paz e felizes. Né? Se nós não trilharmos o caminho das leis morais, né, das leis divinas, né, dificilmente nós vamos ter paz e sermos felizes. Né? E a pergunta, em que consiste essa perfeição possível à humanidade terrena? Né? Então, qual é a resposta? Não basta amar os que nos amam. Fazer bem aos outros que nos fazem bem, é preciso muito mais. O que Jesus recomenda? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Veja como é complicadinho, né? Mas, se nós começarmos a analisar, não é fácil amar os inimigos, né? Não é fácil fazer o bem àquele que nos odeia, né? Aquele vizinho que sempre está nos dando uma espetadinha, né? Aquele parente que nos, né? De vez em quando põe o pé assim para a gente se tropeçar, né? E vamos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. O nosso inimigo ou adversário é colocado por Deus para que observemos por alguém que não nos ama e este possa nos advertir de nossas más condutas, coisas que nem sempre nos faz os amigos que nos querem bem, não é? Porque vejam, nós sempre reencarnamos e temos um parente difícil, temos um amigo, um colega de trabalho, né? Que sempre quer dar uma espetadinha, né? Quer dizer, sempre está, né? Ele está querendo sempre nos dar um empurrãozinho. E por que ele está? Porque nas vidas passadas nós também alfinetamos eles, nós também causamos problemas para eles. Então nós voltamos aqui para acertar essas nossas arestas. Não fica triste, não. É uma verdade. Ou não é? O que o senhor me diz? Brincadeira. Muito bom. Os amigos são quase sempre indulgentes para com as nossas fraquezas morais. Eles douram a pílula e mascaram a verdade para nos proteger a suscetibilidade com relação às nossas imperfeições. Né? O amigo sempre, não, Martins, tal, né? Quer dizer, se é o outro, não, rapaz, vê se você toma jeito, né? Quer dizer, já fala mais grosso que eu, né? E ainda mais resfriado assim, então, mais grosso ainda. Então, vejam, já o inimigo nos aponta sem piedade os erros, fazendo-nos refletir. O inimigo, aparente obstáculo da nossa caminhada, é, na verdade, um instrumento
do nosso aperfeiçoamento. Deus coloca ele ali e é para nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento, buscar amá-lo, né? Buscar desenvolver com ele, perdoá-lo, né? E não carregar mágoas. Né? Muito bem. Kardec afirma que Jesus, nessa frase, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, nos mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. Porque a caridade implica na prática de todas as outras virtudes. Né? Caridade é o amor em ação. É ver em qualquer pessoa um filho de Deus, um irmão em processo de desenvolvimento, sujeito a enganos, erros e omissões, mas perfectível, né? Porque nós podemos conviver com alguém, ele erra tal coisa, por exemplo, um filho, né? Mas nós estamos ali para orientá-lo, porque ele é perfectível, ele vai, vamos dizer, ele está tendo as suas dificuldades, né? Nós damos tudo, né? Mas ele vai casar, vai ter filho, vai ter as dificuldades dele, vai desencarnar novamente, né? E ele vai aprender, né? Ele vai se aperfeiçoar. E Kardec argumenta que os resultados de todos os vícios, e mesmo dos mais simples defeitos, alteram o sentimento de caridade. Porque todos os vícios e todos os nossos defeitos nascem do egoísmo e nascem do orgulho, do egoísmo e do orgulho. E o egoísmo e o orgulho é a negação da caridade. Né? Se nós prestarmos atenção às nossas imperfeições, se nós prestarmos atenção às nossas imperfeições, chegaremos à conclusão de que elas são todas, sem exceção, nascidas do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Né? Vamos prestar, façam isso, vamos fazer hoje, né? Vamos prestar atenção nas nossas imperfeições. Quer dizer, é difícil achar, já caracterizar qual é a minha imperfeição, né? Mas nós sabemos. Né? Nós sabemos. Então, é só nós sabemos que essa imperfeição é nascida do orgulho e do nosso egoísmo. Né? Então devemos centrar nossos esforços na erradicação dessas más tendências milenares, né, do nosso espírito, e dar passo largo na direção do progresso. Né? Fazemos um esforçozinho para dar uma caminhada a mais, um passo a mais na direção do progresso. E a melhor maneira de erradicar o orgulho e o egoísmo não é combatendo a eles frontalmente. Quanto mais nós cuidamos do orgulho e do egoísmo, mais eles aumentam. O segredo está em desenvolver as virtudes, né? As virtudes que fazem oposição, ou seja, humildade e caridade. Sempre pautando a humildade e a caridade. A humildade é a virtude que erradica sem piedade o orgulho de nossas vidas. E para desenvolver a humildade temos muitos métodos. O Espiritismo usa o quê? O autoconhecimento, que nos traz a consciência de que não somos maiores nem melhores do que ninguém, e por isso facilita o surgimento de atitudes humildes. Né? É só nós nos analisarmos, né? E vamos ter lá, né, o conhecimento nosso. Né? E esse conhecimento é que nos traz a consciência do que não somos, né? Nem maiores nem melhores, que ninguém é por isso, né? E facilita o surgimento de atitudes humildes que vamos incorporando ao nosso dia a dia, ao nos nivelarmos, né, aos demais seres evoluídos. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou. Né? Quer dizer, todos nós, com certeza, posso garantir, estamos todos aqui e todos nós já constituímos qualidades nobres. Né? Ninguém né, quer dizer, está 0, 0, 0. Não. Né? Podemos ter as nossas dificuldades, mas já estamos com um bom caminho andado. Né? Já buscando conhecer, né? Receber a ajuda dos amigos espirituais. Né? Porque, veja, quando nós estamos aqui, não imaginamos, toda assistência
que nos é prestada pela espiritualidade. Né? Os amigos espirituais estão aqui cuidando de cada um de nós. Né? Às vezes nós ficamos preocupados porque não vamos tomar o passe. Não, mas você já recebeu o passe, você já recebeu energia, você já recebeu aquele ponto que você tem ali uma dorzinha ou talvez alguma coisa, um sabor qualquer dentro de você. A espiritualidade já está pondo a mão ali para que você, né, saia. Veja, quantas curas são feitas aqui, né, e que nós não percebemos. Né? Chegamos aqui às vezes com uma dor tal, e saímos, tudo bem. Como é que foi? Porque o amigo espiritual esteve cuidando de nós, esteve cuidando de cada um de nós. Né? Então veja, se prestarmos atenção às nossas imperfeições, chegaremos à conclusão de que elas são todas, sem exceção, nascidas do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então devemos centrar todos os nossos esforços em tirar de nós essas más tendências que trazemos aí, de quantas vidas, né? Quantos milhões, quantos mil anos nós já tivemos. Né? E a maneira de erradicar o orgulho e o egoísmo não é combatendo eles frontalmente, como já falamos. Né? O segredo está em desenvolver, né, as virtudes que lhe fazem oposição. E essas virtudes é a humildade e a caridade. Para desenvolver a humildade, temos muitos métodos. O Espiritismo usa o autoconhecimento e nos traz a consciência de que não somos maiores nem melhores do que ninguém e, por isso, facilita o surgimento de atitudes humildes que vamos incorporando ao nosso cotidiano ao nos nivelarmos a todos os demais seres. Então, nós podemos fazer isso, né? E desenvolver aí a nossa humildade através do quê? Do autoconhecimento. Mas o conhecimento só seu, né? Quer dizer, você é que pode desenvolver esse conhecimento que só você tem. Né? Quer dizer, não importa se temos igualdade aqui ou ali, importa aquilo que nós temos. Então vamos nos autoconhecer também para vencer a nossa humildade, para vencer, né, o nosso orgulho. Cada um de nós traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Jesus incentivava, ele estimulava os seus discípulos e a todos nós a necessidade de adotar o comportamento que mais nos aproxima da natureza de Deus. E o comportamento que mais nos aproxima da natureza divina, qual é? O amor. Não é? Ou seja, busquemos, sintonizemos, né, com o bem, com o bom, com o belo e coloquemo-nos assim em condições de exercitar as virtudes que sublimam a emotividade, institui a paz, a fraternidade entre os homens, consubstanciando assim o amor ao próximo, a realidade das leis divinas, sendo, portanto, perfeitos como o Pai o é. Né? A perfeição, portanto, é possível ao homem. Perfeição relativa ao seu cabedal, ao seu momento na escala evolutiva. Né? Toda vez que o homem age imbuído de sentimento de amor, de caridade, que é o amor universal. Né? Quer dizer, nós não vamos ter a perfeição de Jesus nesta encarnação, mas vamos ter a probabilidade de, se cuidarmos de nós, né? Discutir mais e trabalhar a nossa humildade, a nossa caridade e desenvolver mais o amor, quer dizer, na próxima existência, na próxima reencarnação, tudo vai ser muito melhor, tudo vai ser muito tranquilo, com mais alegria e com mais evolução. Né? A perfeição, portanto, é possível ao homem, né? Perfeição relativa. Né? Por quê? Tudo nos é dado, mas aos poucos. Né?
Porque já imagina se nós agora nos transformássemos em Cristo, né? Quer dizer, com toda a sabedoria de Jesus, né? Quer dizer, precisaríamos ter 9 bilhões de anos, né? na nossa existência. Muito bom. Toda virtude tem seu mérito próprio, porquanto indica progresso do indivíduo na senda do bem. Mas a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A diferença entre vício e paixão? Sim. Vício é tudo que é contrário à virtude, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o exibicionismo, a ira, a maledicência, a hipocrisia, a avareza, o ciúme, a inveja, a preguiça, além dos hábitos que geram dependência psíquica, né? A paixão não é em sua origem e em sua essência um mal, porquanto o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, não é? Aí alguém pode me perguntar, mas você não está misturando aí a paixão? Eu sou apaixonado, né? Eu tenho paixão pela minha mulher, né? Quer dizer, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, né? E o interessante é que uma boa parte de nós espíritos, né? Omitimos um pouquinho, ou porque não tivemos o interesse de ver, ou porque não chegamos lá. No Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros. O terceiro livro, né, no capítulo 12, que trata da perfeição moral, item 2, ele fala, esse item 2 só das paixões, né? E isso está lá, né? A paixão não é em sua origem e em sua essência um mal, porquanto o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. E essa frase está lá no livro dos Espíritos. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Quer dizer, então, se nós temos uma paixão, é como um cavalinho, né? Se nós governarmos o cavalinho, vamos bem, né? Se não governarmos, ele passa a nos governar. E o abuso delas é, por conseguinte, o que causa o mal, né? Eu vou sair um pouquinho fora aqui e citar um aristocrata, primeiro-ministro, foi primeiro-ministro do Reino Unido em 2 ocasiões, foi um grande político, um grande escritor, né? Um aristocrata, Benjamin Disraeli. Ele foi o primeiro conde de Beaconsfield. Ele nasceu em Londres em dezembro de 1804 e faleceu em Londres a 19 de abril de 1881. Benjamin Disraeli. E ele nos diz, o homem só é grande quando age por paixão, só é irresistível quando está sob o domínio da imaginação. Não é? Use mais a sua imaginação e passe a agir com mais paixão para mudar os seus velhos hábitos, para viver mais e melhor, porque morrer não é pecado, mas não viver é. Né? Então vejam, e essa nossa imaginação? Michelangelo, quando mostravam lá o mármore para ele já, a imagem está lá dentro, eu só vou tirar o excesso. A imagem dele já estava lá, não é? E veja, agir por paixão. Quando eu estava escrevendo aqui, eu me lembrei de Thomas Edison. Thomas Edison queria descobrir a lâmpada elétrica. Quando chegou a vez, né, eles iam escrevendo tudo, né, quer dizer, anotando, né, e cada uma que eles erravam era alguma coisa que eles descobriam. Quando ele chegou na questão, vamos dizer, na vez 999, e não descobriu a lâmpada, os auxiliares dele, os que trabalhavam com ele, disseram, mestre, então o senhor vai parar agora. Ele falou, não,
eu descobri 999 vezes como não descobri a lâmpada elétrica, né? Olha, o número exato, quando ele descobriu, eu não sei dizer, né? Eu já vi diversas vezes, né? Quer dizer, diversos números. E um dos números que eu acho que foi o mais correto é na vez 1440, quando ele descobriu a lâmpada. Então, o que ele tinha? A imaginação e a paixão, né? Para desenvolver um produto. E ele desenvolveu uma série de outros produtos que estão aí, né? Até hoje. Né? Então, desenvolver a paixão, desenvolver a imaginação, a sua imaginação, né? Porque às vezes nós ficamos imaginando coisas fúteis, coisas outras, né? Então, se nós vamos tentar fazer o desenvolvimento, nos instruirmos, vamos fazer com paixão, né? E ali com a nossa imaginação, para podermos dar uma melhorada. Qual é dos sinais característicos da imperfeição o mais grave? O mais grave desses sinais é o interesse pessoal. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, né? Quer dizer, então, se nós nos apegamos às coisas materiais, não estamos agindo aí com paixão e nem com imaginação, né? Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da perfeição? A resposta: o interesse pessoal, né? Quer dizer, nós precisamos ter um verdadeiro interesse de nos instruirmos. Nós precisamos ter o interesse pessoal de desenvolver, né, o amor, a humildade, a caridade. Não é verdade? Né? Então, tudo isso nos é explicado. É 8h30. Olha, eu gostaria de falar mais alguma coisa, mas eu vou aproveitar para... tem há uns 15 anos atrás, eu já vi isso e me disseram que era... Me disseram, não estava escrito lá, que foi Chico Xavier que colocou. Hoje já tem aí alguns, né, filósofos, né, que não falam quem foi, quem fez, eles também não dizem que são deles, né? Mas é interessante e eu queria trazer para vocês, né? Nós podemos morar numa casa mais ou menos, morar numa rua mais ou menos, dá para pensar? Né? Morar numa cidade mais ou menos, até ter um governo mais ou menos, né? Quer dizer, sem relação ao que está acontecendo. Não, nós podemos dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, né? Ter um carro mais ou menos, até ser obrigado a acreditar no futuro mais ou menos, né? Nós podemos olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que nós não podemos mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. É sonhar mais ou menos. É ser amigo mais ou menos. É ter fé mais ou menos. Senão corremos o risco de nos tornarmos uma pessoa mais ou menos, né? E acho que ninguém quer ser mais ou menos, né? Então vamos procurar amar, né, sem ser mais ou menos. Vamos procurar sonhar sem ser mais ou menos. É procurar ser amigo, né, sem ser mais ou menos, né? E ter fé, né, sem ser mais ou menos, né? Muita paz, muita alegria a todos, né? E que Jesus esteja no coração de todos, né? Ele vai tocar uma música, depois você faz a prece para a gente. Tá, tudo bem. Está perfeito. Fica sempre
das artes a mais bela fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, vamos agradecer esta casa bendita que nos acolhe, que nos dá esta oportunidade de estudar, de receber o amparo, a proteção dos amigos espirituais. E vamos mentalizar Jesus espargindo luz sobre cada um de nós. E vamos agradecer por esta oportunidade de aqui estarmos. Que possamos levar para os nossos lares toda esta alegria, toda esta paz com que somos envolvidos, para os nossos queridos que lá ficaram, para o nosso lar, que ao entrarmos possamos mentalizar a luz que vamos levando daqui, iluminando todos os cantinhos de nossa casa e pedindo as bênçãos para que possamos seguir a Jesus no seu caminho, na sua verdade, e nos instruirmos e buscarmos desenvolver a humildade, a caridade, o amor acima de tudo. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, abençoe a cada um de nós e abençoe a todos os nossos familiares, abençoe a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, abençoe os nossos vizinhos e, mais uma vez, que abençoe o nosso lar, a nossa casa, a nossa lar. Saúde e paz para todos nós, com as bênçãos de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais. Que assim seja. Boa noite a todos.